Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e você me ama. Me dê um gole da vontade divina para minha alma. Dê-me sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Suprema Majestade, venha em sua divina vontade em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para te dar as homenagens que tenho direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por tudo e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nessa ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante esse dia. Vinde, Espírito Santo, vinde, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, nossa mãe. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 11 a 15 de abril de 1912. Livro do Céu. As almas que têm mais confiança são o desabafo e o entretenimento do amor de Jesus. Continuando meu habitual estado, assim que veio o bendito Jesus me disse: minha filha, as almas que mais resplandecerão como cintilantes gemas na coroa da minha misericórdia são as almas que têm mais confiança, porque quanto mais confiança tem, tanto mais dão campo ao tributo da minha misericórdia, para derramar qualquer graça que essas almas queiram. Em vez de que não tem verdadeira confiança, ela mesma me encerra as graças dentro de mim e permanece sempre pobre e desprovida, e meu amor fica contido em mim. E sofro grandemente, e para não sofrer tanto, e para doer mais livremente, e para poder mais livremente desabafar meu amor, trato mais com as almas que têm confiança que com as outras, porque com estas posso desafogar meu amor, posso jogar, posso tornar amorosos contrastes, porque não tenho que temer que se zangue, que se deixem levar pelo temor. Elas ficam mais atrevidas, em tudo encontro como me amar mais. Assim, as almas que com as almas com confiança são desabafo e o entretenimento do meu amor. São as mais graciosas e as mais ricas. O que Amém, Jesus quer filha. falar através dessa parte do livro do céu, né? Que as almas que têm mais confiança são desabafo e o entretenimento do amor de Jesus. Jesus, ele quer ressaltar a confiança no seu amor, na sua misericórdia, na sua benignidade, que é a complacência, né? Bondoso, caridoso que Jesus é. Jesus, ele quer ressaltar tudo isso dentro dele mesmo. O amor dele fica contido nele. Ele não quer só esse amor para ele, ele quer dar esse amor para todas as pessoas. Mas as pessoas, por falta de confiança, por falta de acreditar no amor de Deus, na misericórdia de Jesus, eles acabam não confiando, eles acabam negando, eles acabam muito temerosos. E o que Jesus quer para nós? Confiança. Jesus fala também no livro do céu, para a gente estar com Ele, a gente entra dentro de Jesus, a gente, a gente pega tudo que a gente puder pegar de Jesus. Se a gente quer amar Jesus, a gente pega o amor de Jesus. Se a gente quer a misericórdia de Jesus para dar para as pessoas, a gente vai com Jesus e pega a misericórdia dele. E a gente pega tudo que a gente estiver precisando.
Poxa, Senhor, eu não estou conseguindo lhe amar. Me dá seu amor para poder te amar, Senhor Jesus. Dai-me as suas dores para poder reparar as suas dores. Senhor Jesus, dai-me teu amor para poder amar as criaturas. É assim que a gente confia em Jesus, que a gente vai até Jesus. E muitas vezes as pessoas elas não vão até Jesus porque elas têm medo, têm temor. As pessoas acabam pedindo mal para Jesus. Acham que Jesus é um banco, só pede dinheiro para Jesus para fazerem, para usufruírem do dinheiro mal. Eles só pedem coisas, assim, eu vou dar um exemplo. Imagina um homem, né, pai de família, tudinho. Ele quer muito uma casa para viver, ele quer muito um carro para poder andar. E ele pede essa graça para Jesus e Jesus concede a ele, né? Ele ganha uma casa própria, né? Uma casa bonita, uma casa própria, não vai precisar pagar aluguel. Ele ganha um carro, né? 0 quilômetro, um carro bom, tudinho. Ele agradece ao Senhor, mas passa o ano inteiro sem ir à missa, sem a igreja, sem lembrar que Jesus existe. Eu não estou falando que a gente não pode pedir uma casa, um carro. A gente só deve pedir as coisas que são necessárias, que seja para a honra e glória de Jesus. E tem muitas pessoas que vivem assim, só vão a Jesus quando querem alguma coisa material, quando querem uma cura de uma doença. Não tem nada de errado nisso, mas isso é tão pequeno, isso é uma coisa tão passageira. A gente fica doente, depois fica curado, né? Um dia a gente tem uma casa, no outro dia a gente pode não ter, ou a gente não tem casa, no outro dia pode ter. Um dia a gente anda a pé, ou no outro dia a gente anda de ônibus, no outro dia anda de carro. Isso é tudo passageiro, as pessoas só ficam nisso, mas elas não pedem o amor, elas não pedem, elas não pedem que Jesus dê, que elas façam a vontade de Deus. Elas não pedem a graça de amar a Deus, de fazer a misericórdia acontecer na vida das outras pessoas, na vida da família dela e delas mesmas. Então, o que Jesus quer é que a gente peça o amor dele. Eu pedi antes para Jesus para fazer essa meditação. Eu pedi para Jesus para ele abençoar, para ele abusar de falar tudo o que ele quer nessa meditação. Isso é confiança. E eu peço para Jesus, hoje eu me senti incapaz de amar Jesus. Eu falei, Jesus, me dá teu amor, me dá as suas coisas, tudinho. E tem que pedir mais ainda. E pedir e confiar que Jesus vai nos dar mais amor para amar Ele, para amar os irmãos. E outra coisa que Jesus quer é que esse amor, essas graças, não fiquem só contidas na gente. Ah, só porque eu sou rico espiritualmente, só porque eu sou filho da divina vontade, vou ficar parado. Não. A gente deve agir, deve dar as graças, compartilhar as graças, porque é dando que se recebe. Quando mais a gente dá graça para os outros, mais a gente vai receber e mais os outros vão receber. E mais vai se multiplicar. Nada se perde. Amém? Em nome do Pai que me Fiat. criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu a amo, a senhora me ame e dê à minha alma uma porção da vontade de Deus. Dê-me a sua bênção para que eu possa fazer todas as minhas ações sob o seu olhar materno. No livro do céu, no volume 2, em 21 de abril, a Luísa vai ter uma visão de Jesus menino, mas ela não sabia que era Jesus, né? Ela vê uma criança pobre e que fala com ela que é o pobre dos pobres, que não tem ninguém, e, ela fica assustada, porque como que aquela criança apareceu ali no quarto dela, né? Parecia tão real, né? Tão palpável, né?
Ela podia pegar nele, era uma criança. E ela fica muito preocupada com aquilo. E como que aquele menino entrou ali? E que menino que é aquele? Né? Porque aí nessa hora a divindade está escondida. Ela só vê a parte humana. Né? Ela vê uma criança, Jesus humanado. E aí ela, eu não sei se eu devo ler, porque é tão grande, né? E a Aline já leu lá no vídeo dela. Mas o que eu achei mais interessante foi isso, porque quando na dúvida, quando temos dúvida de se uma coisa é boa ou é má, se vem do bem, que é Jesus, de Deus, ou se vem do mal, que é do demônio, é porque uma coisa está completamente oposta à outra. Só que como as coisas do mal não podem ser más em si mesmas, porque senão ninguém vai querer fazer, ninguém vai querer entrar na onda do que é mal. Se você souber que o mal é mal logo de cara, você não vai querer fazer. Quem que vai querer? A pessoa vai, muitas vezes, ela vai enganada, porque o mal, ele se personaliza, vamos dizer assim, no bem. Ele mostra um lado positivo, um lado gostoso, um lado bonito, para atrair, para que a pessoa vá, né? E faça errado, né? Então, na dúvida, quando você tem dúvida se aquilo, você vai fazer uma, né, tem que fazer opção ou uma situação que te acontece, a primeira coisa que você tem que fazer é rezar. É isso que eu gostei desse pedacinho, porque ela, quando fica naquela dúvida com aquela criança, que ela não sabia se era Deus ou se era o demônio, e ela pede ele a prova cabal, vamos rezar. Você sabe rezar? Sabe fazer o sinal da cruz? Você sabe rezar Ave Maria? Então, é assim que a gente tem que agir. Antes de qualquer coisa, tudo que a gente tem que fazer, nós temos que começar com a oração. Porque quando a gente faz uma oração, vai aparecer para a gente, nós vamos ter capacidade intelectual de conseguir entender se aquilo é bom ou se aquilo é mal, né? Se está contra as leis de Deus, contra o que Deus nos pede, ou se é a favor. Então, eu achei assim muito interessante essa parte, sabe? Eu acho assim que a gente precisa de estar muito atenta e estar sempre em oração para conseguir entender as coisas, porque o mundo coloca as coisas do jeito que ele quer. O mal, como eu digo, né, que o mal se camufla, né? Então ele se esconde atrás de uma ideologia de gênero, por exemplo, né? E quer ensinar e fazer com que as pessoas não é aceita, não, quer que as pessoas engulam, né? Quer que as pessoas engulam aquilo que eles falam né? Do que a pessoa poder fazer uma escolha, não é o que a pessoa é, o que a pessoa escolhe. Então eles querem enfiar essa goela abaixo da gente, aí pronto, eles fazem novela, eles fazem filme, eles fazem 1 milhão de subterfúgios, usam 1 milhão de coisas para que a pessoa publicam livros, fazem artigos de revista, artigos jornalísticos, para que a pessoa vá entendendo que aquilo que é normal, que é o certo hoje é fazer aquilo, você tem uma opção de dizer, eu quero ser isso. Eu não quero ser, eu sou menina, mas eu quero ser menino, porque eu me sinto mais menino, eu não gosto de ser menina. Essa dúvida, talvez, ela bata no pensamento de todo mundo. Uma certa altura da vida, quando né, um adolescente ou uma criança já na pré-adolescência, esse pensamento, não vamos dizer que ele não existe, não, ele existe. Ele existe sim, mas é um pensamento que, como todos os outros pensamentos malucos que a gente manda embora, né? Aí vem essa mídia toda, vem essa coisa toda em cima da pessoa para que a pessoa não consiga sair daquele pensamento e que a pessoa comece a viver aquela situação, né? Então a pessoa começa a aceitar. Então fica essa geração hoje que a gente está vendo, né? E vivendo, cheia de mimimi, não me toques, né? E como por exemplo o caso do aborto, né? Como que a mulher pode pensar, ter essa concepção maluca de que ela é dona do corpo dela e que ela pode simplesmente matar o bebê, né? Ela pode matar.
abortar e matar, né? Ela vai se tornar uma assassina do próprio filho. Mas ela não tem essa concepção, porque o mundo coloca isso tão florido, né? Porque você foi estrupada, você tem o direito. Como é que você vai ter um filho estrupador? Você tem o direito de fazer isso. O corpo é seu, você pode fazer isso. Pode fazer isso? Você pode matar um ser humano? Aquele que foi gerado ali dentro de você tem culpa dessa situação que aconteceu? Nem você tem. Mas acontece que já que aconteceu, você assume quantas pessoas depois que assumiram uma gravidez de um estupro aquele bebê foi a salvação daquela pessoa no futuro, aqui mesmo na Terra, não digo nem para a vida eterna, que isso foi, com certeza, mas aqui mesmo na Terra, ajudou essa pessoa assim muitíssimo, né? Se essa pessoa não tivesse esse filho, nossa, como que ela teria sofrido? A gente conhece tantos casos assim. Então, nós temos que ver as coisas com o olhar de Deus, não com o olhar do mundo. E para a gente saber fazer isso, precisamos da oração, porque senão a gente não dá conta. Vira tudo um emaranhado só, um embaralhado só, que a gente não consegue saber com certeza, né, o que está certo e o que está errado. São João Paulo II, quando ele era o Papa João Paulo II, estava vivo ainda, ele tinha o costume de fazer as orações dele, né? Que ele ficava lá É uma sala que tem lá no Vaticano, agora eu não estou lembrando mais direito, mas eles têm uma sala lá onde tem uma exposição, né? Jesus fica exposto. Então, ele entrava para essa sala, eu acho que era isso mesmo. Ele entrava para essa sala, e agora isso é com certeza, ele ficava em oração. Aí ele tinha uma audiência, às vezes uma audiência que era uma coisa muito importante, vinha chefes de outros países para poder estar ali conversando com ele. E em vez dele ir lá conversar, ele ia para a sala rezar. Depois que ele rezava bastante, aí ele ia conversar com as pessoas. Muitas das vezes ele era chamado lá, mas o Papa, o fulano está esperando, mas aqui, já tem tanto tempo que você está aí. Já tem muito tempo, então fala que é para esperar mais um pouquinho, porque eu ainda não acabei. Ele terminava as orações dele toda para depois fazer o atendimento. E ele hoje é um santo, então a gente não precisa nem de falar, né? Que aquilo é o que dava a ele a sabedoria, né, do Espírito Santo, para ele poder conduzir as ações, né? Porque a vida é assim, as coisas vão acontecendo muito rápida, rápida demais, é tudo assim, uma coisa em cima da outra. E a gente muitas vezes não tem tempo nem de raciocinar direito. Então, se você não tiver uma vida de oração, você vai fazendo o que automático, né? Vai no botão do automático. Ele vai fazendo aquilo sem muito raciocínio e depois as consequências são graves, né? Quem paga somos nós mesmos, nós é que sofremos. Então, eu achei muito bacana isso, sabe? Jesus dá essa dica para Luísa, né? Quando, na dúvida, né? Vamos fazer uma oração. Ou sem dúvida também, vou dizer a vocês, vamos fazer uma oração, sempre estar em oração, porque assim é mais difícil de sermos enganados pelo mal. É mais difícil de ele conseguir, né? E ele vai acabar como a gente sabe que estando na divina vontade, ele já não vai ter mais força nem domínio nenhum, né? Por quê? Porque estamos na divina vontade, estamos sempre em oração. A vida de Jesus foi oração. A vida de Maria foi completamente de oração. Da hora que acorda até na hora que acorda no outro dia, porque até dormia fazendo orações, né? Então, o que é muito salutar, a pessoa quando tem insônia, né, não consegue dormir, pega seu celular, põe ali no YouTube, num terço, põe no YouTube num site confiável, né? Tem muito site católico hoje que também não é confiável, mas põe numa coisa que não tem erro. Põe numa devoção da igreja, né? Que a igreja aprovou. E vá rezando aquilo, durma escutando aquilo, né? Na cantiga, na cantilenga, né? Das Ave Marias, a nosso consciente vai se tranquilizando, né? E a gente acaba dormindo, pegando sono mesmo. Vai escutando coisas boas, úteis, né? Não durma escutando
coisa que, né, pode te trazer mais insônia, né, e trazer mais ansiedade, né, do que a gente já vive com tanta ansiedade. Nós não precisamos disso, nós precisamos do que nos acalma a alma, do que nos acalenta. E o que faz isso é a oração. Nada além disso. Remédio algum, de psiquiatra algum, do melhor psiquiatra do mundo, o melhor remédio mais caro, o top de linha, não é como oração, não acalma como oração. Com certeza. O remédio pode auxilia. Não estou dizendo para não tomar o remédio, não. O remédio auxilia. Se você precisa de tomar, toma. Mas experimenta tomar ele e ter uma vida de oração. Eu digo a você que em breve você estará liberto do remédio, porque só a oração acaba, né, conseguindo, acaba nos trazendo no eixo, né, nos dando equilíbrio. Então a oração na nossa vida é tudo. Ela devia de ser como o ar que a gente respira, né? Não poder ficar sem ela. Que na verdade não podemos, mas ficamos, né? Ficamos sem esse ar, ficamos sem esse oxigênio e ficamos nessa aflição que todo mundo vive aí, né? Então precisamos da vida de oração. Que o Senhor nos abençoe e nos dê esse dom, o dom da oração. Eu desejo agora que venha na divina vontade sobre todos que vão ouvir, porventura ouvir este áudio, que venha o dom da oração, recebam o dom da oração. E a exemplo de Luísa, sempre estejam em oração com os netos, com os filhos, com aqueles que aceitam, com os amigos, com os vizinhos, onde quer que esteja, sua fala seja sempre a mesma, a oração, intercedendo por todos, pedindo por todos. Que o Senhor nos abençoe, nos guie, nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Em nome Santo. do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua vontade divina. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer, e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Beleza Interior da Alma, Livro do Céu, volume 5, 30 de junho de 1903. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Beleza interior da alma. Encontrando-me fora de mim mesma, vi a Rainha Mãe, e prostrando-me aos seus pés, disse-lhe: Minha mãe, em que terrível estreiteza me encontro, privada do único bem meu e da minha própria vida. Sinto-me chegar aos extremos. E enquanto dizia isto, chorava, e a Virgem Santíssima, abrindo-se uma parte do coração, como se abrisse uma custódia, um cofre, né, como se fosse um cofre, tomou o menino de dentro e me deu, dizendo: Minha filha, não chores. Aqui está o teu bem, a tua vida, teu tudo. Toma-o e tenha-o sempre contigo. E enquanto o tiveres contigo, tenha o teu olhar fixo em teu interior sobre ele. Não te preocupes se não te diz nada, ou se tu não sabes dizer nada.
somente olha-o em teu interior, porque com olhá-lo compreenderás tudo, farás tudo e satisfarás por todos. Esta é a beleza da alma interior, que sem voz, sem instruções, como não há nada exterior que a atraia ou a inquiete, senão que toda a sua atração, todos seus bens estão fechados no interior, facilmente, com um simples olhar a Jesus, tudo entende e tudo faz. Deste modo, caminharás até o cume do Calvário. E uma vez que tenhas chegado ao cume do Calvário, não mais como menino o verás, senão crucificado, e tu ficarás junto com ele crucificada. Por isso parecia que com o menino nos braços e a Virgem Santíssima fazíamos o caminho do Calvário. Enquanto se caminhava, alguma vez encontrava alguém que me queria tirar Jesus. E chamava em ajuda a rainha mãe, dizendo-lhe: Minha mãe, ajuda-me, que querem tirar-me Jesus. E ela me respondia: Não temas, teu empenho seja teu olhar interior fixo sobre ele. E isto tem tanta força que todas as outras forças humanas e diabólicas ficarão debilitadas e derrotadas. Agora, enquanto caminhava, encontramos um templo no qual se celebrava a Santa Missa. No momento de receber a comunhão, eu voei com o menino nos braços ao altar para recebê-la. Mas qual não foi a minha surpresa, que enquanto Jesus Cristo entrou dentro de mim, desapareceu dos meus braços e pouco depois me encontrei em mim mesma. Mãe Santíssima, me ajuda a fazer essa meditação. A Luísa, ela tinha sempre Jesus dentro dela, né? No interior dela, mas por vontade divina, Jesus às vezes não, Jesus deixava ela, permitia ela sentir essa privação, esse sofrimento, né? Mas ele estava sempre dentro dela, no interior dela. Ele está em nós, no nosso interior. Né? A gente não sente tanto, não sente esse sofrimento que a Luísa sentiu, né? Ele está no nosso interior. Então, o que que Nossa Senhora vem nos ensinar? Mãe Santíssima, minha filha, não chores. Não chores. Aqui está o teu bem, a tua vida, o teu tudo. Toma-o, tenha sempre contigo. Ele está aqui com nós, na nossa alma, no nosso coração, no nosso interior. Não procurar ele fora. Não procurar ele fora de você. Ele está dentro de você, no seu coração. E enquanto tiveres contigo, o que que você tem que fazer então com Jesus dentro do seu coração? Ele está dentro de você, morando na sua alma. Tem uma casa onde vocês dois moram. Você vai olhar para ele. Você vai ficar preocupada com as coisas dele. Não com você. Você vai olhar para ele. Tenha o teu olhar fixo em teu interior sobre ele. Olhe só para ele. Não te preocupes se não te diz nada. Se ele quer ficar calado, não quer falar nada com você, não fica preocupado não. Só olha para ele. Ou se tu não sabes dizer nada, somente olha-o em teu interior. Porque com olhá-lo compreenderás tudo. Se você olhar só para Deus, se você olhar só para Jesus, você vai compreender tudo. Entender tudo. Farás tudo e satisfará por todos. Esta é a beleza da alma interior. Sem voz, sem falar nada, sem ter instruções, sem receber nenhuma instrução de Deus, sem falar nada, sem receber nenhuma instrução. Como não há nada exterior que a atraia ou a inquiete, senão que toda a sua atração, todos os seus bens estão no interior, facilmente, com o simples olhar de Jesus, tudo entende e tudo faz. Meu Deus, olha só o que Nossa Senhora está falando. Que se você... Olha só o que eu entendi que Nossa Senhora está falando. Ela está falando assim, ó. Se você perder totalmente a sua visão do mundo exterior e a visão do seu
de você não olhar nunca para você, de você nunca olhar para o exterior. E se você tiver que olhar, né? Porque a gente vive no mundo, na Terra, no planeta Terra, a gente precisa olhar para o exterior. Você sempre olhar com os olhos de Jesus, você só de olhar para ele, você vai entender tudo, sem falar muita coisa. A luz, ele vai te, a luz vai, assim, a comunicação vai ser assim, é como se fosse, tipo assim, vocês vão se entender de uma forma assim tão extraordinária que ele não vai precisar nem falar com você, você não vai precisar ficar tentando ouvir uma voz interior te instruindo, te guiando. Eu entendi isso. Que você e ele vão ser a mesma coisa, a sua mente e a mente dele vai ser a mesma coisa. Você vai olhar para ele e já vai entender tudo. Tudo que você tem que fazer. Você vai entender qual é a vontade dele. O que que ele está precisando, o que ele quer. Você olha para ele, ó, aquela fala aqui, ó. Não, se você olhar só para ele, nunca, nunca, nunca para você, é difícil demais, mãe do céu. Nunca olhar para a gente. Esquecer completamente da gente é difícil. Uma hora ou outra a gente tá olhando, meu Deus, mas será que eu fiz alguma coisa errada? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? E é difícil, mas Maria tá falando o seguinte: se você não se preocupar, não se preocupe se não diz nada ou se não sabe dizer nada, somente olha. Porque com olhar compreenderá tudo, fará tudo e satisfará por todos. Se você viver aqui nessa terra só olhando para Jesus, só olhando para Jesus, nunca, nunca, nunca olhar para você, nunca, nunca olhar para o exterior. Se você precisar olhar para o exterior, para alguma pessoa, para alguma situação, você olhar com os olhos dele, vendo ele naquela situação, você vai compreender tudo. Tudo que é a vontade dele, o que você tem que fazer. Você vai fazer tudo o que ele quer que você faça. E você assim vai satisfazer por todos. Vai satisfazer por todos. Vai entrar na divina vontade, você vai desaparecer, né? É isso que é desaparecer. É isso que é desaparecer. Você vai completamente desaparecer. Você vai olhar só para Jesus, vai esquecer totalmente da sua vida. Vai viver só a vida de Jesus, só vai preocupar com o que ele quer, o que ele está sofrendo, o que ele está pedindo, qual é a vontade dele. A sua não importa. Não importa a sua vontade, só importa a dele. E assim você vai satisfazer por todos. Por que você vai satisfazer por todos? Porque você vai estar completamente sumida, você vai sumir e é a vontade dele que vai reinar, o que ele quer que vai reinar. Então você vai viver a vida de Jesus aqui na terra, você vai viver totalmente ele vivendo em você completamente. Você nunca vai manifestar a sua vontade, né? A sua vontade vai ser só para dizer assim, eu quero o que o Senhor quer. Vou usar meu livre-arbítrio, né, minha liberdade, que eu vou continuar tendo a minha vontade. Deus nunca vai tirar a minha vontade, meu livre-arbítrio. Só que eu vou usar essa minha liberdade, a minha vontade, como um espaço, uma casa onde Deus mora. Um espaço, um trono para Deus sentar e reinar. E eu vou fazer só o que Ele quer. Eu reconheço que só Ele sabe o que é melhor. Só Ele sabe amar. Só Ele sabe de todas as coisas. Eu vou deixar Ele fazer tudo. Então eu vou satisfazer por todos. Jesus não satisfaz por todos. Ele não satisfez a justiça divina por todos. Só Ele pode satisfazer a justiça divina. Só Ele, com os méritos dele. Aí a gente vai com a nossa vontade, o nosso mérito. Aí hoje o padre Paulo estava falando sobre mérito. Eu achei muito interessante o mérito, que ele falou do mérito humano, né? Vou ver, meu Senhor, me ajuda. Se eu lembro como que Padre Paulo explicou, que eu achei incrível, né? Mas é muita coisa na minha cabeça, vamos lá. Ele falou assim, que
o Lutero, né, a doutrina lá do Lutero, refuta, rejeita, renuncia que o ser humano é capaz de fazer uma coisa boa para Deus, uma oferta para Deus. Que o ser humano ele só é capaz de pecar, de fazer o mal. Essa é a doutrina dele, que o ser humano é incapaz. Então, a gente viveria assim totalmente só, né, com o mérito de Cristo exclusivamente, que nós não temos condição nenhuma de oferecer nada que seja agradável a Deus, né? Mas a doutrina católica acredita o seguinte, que a graça de Deus, que uma alma estado de graça, né, tá totalmente vivendo na graça de Deus, sem pecado. Deus nos dá uma graça que transforma esse nosso eu, de forma que ele aceita a minha oferta, né, que tem uma graça que me modifica, e essa graça que é o que Jesus fala que ele é a graça. Ele vem habitar em mim. Ele vai operar com a minha humanidade para oferecer algo para Deus, vivendo em mim. O Padre Paulo não falou justamente com essas palavras que eu estou falando. Ele falou assim, que né, Deus vai me dar o amor, a graça, a fonte do amor para eu conseguir amar. Né? Eu vou amar com essa fonte do amor, com essa doação que Deus me deu, essa graça. Então, que eu sou capaz de amar. Mas não é por mim mesma. Mas sou eu que vou amar. Né? Eu existo. Só que é Jesus vivendo em mim. Ele ainda falou, deu o exemplo da Santa Mônica, da mãe do Santo Agostinho, que ela rezou pela conversão dele, né? E alcançou de Deus a conversão dele. Aí ele fala assim, ele deu o exemplo lá do soldado. Ele falou assim, ó, se um soldado numa guerra, né, faz o trabalho dele tudo e no final das contas lá ele fez com bravura o trabalho dele, no final ele vai receber o soldo lá, o salário dele, né? É o que estava combinado, ele recebeu o salário. Aí, se ele chegar pro general lá e falar assim, olha, eu fiz um trabalho heróico, eu exijo uma medalha, um reconhecimento, eu exijo. E o general falar, não, mas você não fez mais que sua obrigação. Você não fez mais que sua obrigação, você fez seu trabalho e vai receber seu salário, tchau. Mas aí, pode acontecer o seguinte, um soldado faz um trabalho assim heróico, ele faz muito mais que todo mundo, e aí o general decide por livre vontade do general, porque ele quis reconhecer que ele foi fez um trabalho extraordinário, se doou mais que todo mundo e recebe uma medalha. Mas ele não é obrigado a dar e reconhecer essa medalha. Ele deu porque ele quis, o general. O general gosta de premiar os seus melhores soldados, que, que fizeram um sacrifício muito grande. Ele gosta de beneficiar, mas que ele não é obrigado. E aí ele falou assim, com Deus faz isso. Deus gosta, ele gosta de premiar aqueles filhos, aqueles amigos que têm por ele um amor heróico. Amor heróico. Que esse é o mérito, né? Que aí ele falou da mãe de Santo Agostinho. Que ela não poderia, fazia as orações, orou, e conseguiu a conversão, né, do Santo Agostinho através da oração dela, da graça de Deus, ela conseguiu a conversão. Aí o padre Paulo falou assim, ela não podia chegar para Deus e falar assim, ó, tá aqui, ó, eu rezei tantos textos, tantos rosários, todos os dias, durante tantos anos, eu exijo a salvação do meu filho. Não é bem assim, né? Mas Deus concede porque ele gosta de premiar os que amam a ele com esse amor heróico, né? Que amam com amor heróico. Aí Deus quis assim. Aí ele falou uma coisa que eu achei
Achei muito bonito ele falando, né? Achei muito, muito legal essa meditação dele. Era uma aula que ele estava dando. Deus quis assim. Deus quis que a gente participasse da, da, da redenção, da salvação das almas. Ele quis. É uma decisão dele. A gente ama, acha lindo. Por quê? Aí ele falou assim: olha que lindo, isso é lindo de Deus, porque ele quer dar essa glória para a gente. De dizer, eu participei com a minha própria vontade, eu escolhi amar heroicamente e participar e levar almas para o Senhor e salvar almas para o Senhor. Ele quis assim, a palestra dele, ele começou falando da comunhão dos santos, que todos participam, que a gente pode, as nossas orações podem ajudar as almas do purgatório, mas que a gente tem que pensar também na comunhão dos santos como da gente oferecer os nossos sacrifícios, as nossas orações pelas almas dos pecadores que estão aqui na terra. É a comunhão, né, da igreja, de Deus quis assim que todos participassem, oferecendo o mérito de Cristo junto com o mérito humano, o mérito do amor, desse amor heróico que Deus premia, né? E o que a gente pede quando a gente tem aí voltando ao que Nossa Senhora falou, que a gente só olha para Jesus, né? Eu não olho para nada mais, só olho para ele, só quero satisfazer a ele. Quando eu olhar para ele, eu vou ver que ele quer almas. Almas, almas, almas. Ele quer almas e amor. Almas e amor, almas e amor. Então eu vou viver aqui nessa terra para salvar almas para ele. Eu não vou pensar nunca em mim. Eu só vou querer salvar almas, porque é o que ele mais quer, salvar todo mundo. Então eu vou viver. Se eu só olhar para ele, ele vai essa luz que vai ser comunicada a mim vai me dar um amor tão grande pelas almas, né? Eu vou entender, como Nossa Senhora falou, sem falar, né? Sem muitas palavras. É uma luz. Eu entendo que Ele quer almas. E eu vou amar todo mundo. E Ele vai me dar o amor para amar. É a fonte da graça, né? A graça é a fonte do amor que eu vou conseguir amar todo mundo. Ou qualquer pessoa. Pode ser o pior inimigo. Aí hoje teve uma mensagem da Santa Faustina que falou que foi compartilhada no Hospital da Misericórdia, que falou justamente isso. Quer ver? Deixa eu ler aqui, ó, a mensagem da Santa Faustina. Alegro-me por teres procedido como verdadeira filha minha. Ser sempre misericordiosa, ser sempre misericórdia, como eu sou misericordioso. Ama a todos por amor a mim. Se eu esqueço de mim mesma, né, e vivo somente para Deus, para amar a Deus, fazer tudo que Ele quer, olhando somente para Ele, eu vou amar todos, 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 todos por amor a Ele, ainda que sejam os maiores inimigos, para que a minha misericórdia possa refletir plenamente em teu coração. Quando a misericórdia de Deus é refletida plenamente no nosso coração, a gente ama a todos, porque Deus ama todos. Todos, 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 todos. Mas até Judas, sim, Judas. Até o Judas, ele ama muito. Ama, ele quis salvar a alma de Judas mais que tudo. Mas o coração obstinado de Judas não quis. Rejeitou a misericórdia. É o pecado contra o Espírito Santo. Rejeitar a salvação, não aceitar que o seu pecado tem salvação. Então a gente tem que amar o pecador. Não amar o pecado, amar o pecador. Todos. Todos, 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 todos. Aí o Padre Paulo falou assim, ele deu um exemplo assim, é como se, imagina a nossa oração, como se a nossa oração fosse um ofício que a gente manda para um tribunal, uma petição, né, que a gente manda para um tribunal pedindo ao juiz alguma coisa, né? Aí chega lá, peço a conversão de Santo Agostinho. Aí Deus fala, não, está concedido não. Aí o anjo da guarda fala assim, o senhor viu quem mandou a carta? Quem mandou a petição? Foi a Santa Mônica, foi a Mônica. Aí Deus, é Mônica.
É minha amiga, ela me ama demais, ela vive por mim, ela faz sacrifício por mim. Ela me ama com amor heróico. Por ela eu vou conceder, né, a graça da salvação dessa alma. E aí Deus quer isso da gente também, que a gente peça para ele a salvação de todos. E por causa desse amor heróico que a gente tem por ele, e porque olha uma petição que ele concede, porque ele quer a salvação de todos. Ele quer a salvação de todos. Mas ele quer também a comunhão dos santos, que todos participem com orações e sacrifícios, junto com o sacrifício e orações de Jesus, do Filho dele, para a salvação de todos. Então, se todos esses requisitos foram atendidos, né, ele vai conceder. Só que aí o Padre Paulo fala, mas aí esbarra na vontade da pessoa que você está fazendo o pedido, né? No caso, Santo Agostinho, se ele não quisesse, se ele rejeitasse a graça de Deus, ele não ia receber. Não ia ter como ele ser santo, ser salvo. Foi o que aconteceu com Judas. Ele não quis. Nossa Senhora rezou, Jesus rezou, várias pessoas rezaram. O Pai mandou a graça, mandou a luz, mas ele não quis. Esbarra na vontade da pessoa. E essa é a vontade de Deus, que Deus não vai tirar o livre-arbítrio, né? Mas ele vai enviar todas as graças necessárias para salvar as almas, para salvar todos. E aí Jesus, aí essa questão da salvação, né, da gente participar da salvação, eu tive assim um entendimento assim, é como se Jesus fala isso no livro do céu, que o homem não seria digno do amor de Deus se ele não tivesse o livre-arbítrio, que ele poderia ter destruído tudo, o pecado, ele fala assim que a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Ele fala assim, minha filha, minha humanidade, sendo homem e Deus, via presente todos os pecados, os castigos, as almas perdidas, teria querido agarrar em um só ponto tudo isso e destruir pecado, castigo e salvar as almas. A humanidade de Jesus via tudo e ele teria querido agarrar tudo e destruir todos os pecados, os castigos e salvar todo mundo. E não ter que ter nenhuma punição eterna, não ter que ter o purgatório para ninguém, nem o inferno. Ele queria salvar todos, essa é a vontade de Deus, salvar todos. Mas para isso, né, para ninguém ter que ir para o inferno e se perder, ele teria que tirar o livre-arbítrio. Assim que teria querido sofrer não só dia de paixão, mas todos os dias para poder conter tudo em si estas penas e poupá-las às pobres criaturas. Se ele tivesse feito isso, com tudo isso que ele teria desejado e poderia ter destruído o livre-arbítrio das criaturas e destruído esse acúmulo de males. Ele poderia ter destruído o acúmulo de males e deixar que a gente fosse incapaz de escolher o mal. Mas ele tiraria essa escolha. A pessoa ia ser obrigada a escolher ele, porque ele ia destruir tudo. O livre-arbítrio, a vontade da pessoa. Mas o que seria o homem sem méritos próprios? Então, tem o mérito próprio. O que seria o homem sem o mérito próprio? Aí, quando eu li essa parte e ouvi a palestra do Padre Paulo, eu entendi assim, Senhor, é como se o Senhor fizesse o seguinte. O mérito próprio, deixa eu ver se eu lembro o que ele me falou, que eu entendi. O mérito próprio é assim, no seguinte sentido. Por exemplo, eu olho para Jesus e vejo quanto ele me ama. Eu vejo quantos bens ele conseguiu para mim. Com a redenção, com a salvação da minha alma, ele abriu a porta do céu. O céu, a vida eterna, me deu tudo. E eu olho, aí eu olho para ele e fico assim agradecida e pensando, meu Deus, o que eu posso fazer pelo Senhor? Né? O que eu posso fazer para te amar, para te devolver, para te dar uma satisfação e agradecer?
te amar de novo. E eu sou incapaz de amar o que eu faço. Ele vai me dar o amor para eu amar ele de volta. Aí ele fala assim: é como se a gente é uma criança, é um exemplo. A gente é uma criança. Criança não tem dinheiro, criança não tem nada. Criança tem o que o pai tem, né? Uma criança, um bebezinho. Só que essa criança chega no Dia dos Pais, ela quer dar um presente pro pai, só que ela não tem dinheiro. Ela não tem dinheiro. A criança não trabalha, não tem nada. E ela quer dar um presente pro pai, porque ela ama muito o pai. E aí o pai fala assim: tá bom, minha filha, eu vou te dar o. Você hoje vai, sei lá, pensa numa criança de 6 anos. Você vai estender a roupa e eu vou te dar o dinheiro. Eu vou te dar um dinheiro, eu vou te pagar para você estender a roupa. Aí com esse dinheiro eu vou lá e compro o presente do meu pai. Ele me dá o dinheiro para eu dar um presente para ele. Então Deus me dá a graça, me dá o amor para eu amar ele de volta. Então, para a gente conseguir devolver esse amor, amar de volta com a nossa vontade, a gente amar de volta e devolver esse amor. E aí, na divina vontade, Jesus fala que a gente ama ele com o amor dele próprio. Porque se eu desaparecer, seguir o que Nossa Senhora está falando, eu desaparecer e olhar só para Jesus, eu e ele vamos ser um só. Ele vai viver em mim, a minha vontade vai estar fundida com a dele. E eu vou amar com o amor dele. E vou satisfazer por todos. Aí Jesus fala assim, ó. Seria objeto digno de mim, sabedoria criadora, se o homem não tivesse livre-arbítrio? Não. Não teria sido como um filho em uma família estranha, que não tendo trabalhado junto com os próprios filhos, não tem nenhum direito a alguma herança? Você não trabalhou, você não fez nada. E aí você não tem direito à herança. Ele dá essa participação que o Padre Paulo falou, é muito lindo, porque Deus te dá. Ele quis te colocar para participar do reino, né? De amor dele. Você participar. Com o seu pouco. Com o seu pouco. Mas esse pouco com amor. Você vai oferecer tudo o que você tem. Você volta à ordem primordial da criação, você volta à ordem, vive santamente no seu matrimônio, na sua vida de mãe, no seu trabalho, e oferece a Deus tudo o que você é. Faz tudo por amor a Ele, só olha para Ele. E por isso, se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, está sempre com vergonha, porque você não fez nada. Mas aí Deus te dá um trabalho para você fazer, para você ter um mérito, bem pouquinho. Assim, o que a gente faz, né? É aquele pouco, como o Padre Paulo falou assim, é a imagem lá da hora da consagração na missa, que ele coloca uma gotinha de água no vinho, e aquele vinho que vai ser consagrado e vai ser o sangue de Cristo, né? Essa gotinha é a nossa parte, representa a nossa parte, e ela se transforma em vinho e sangue. Aquela gotinha de água se transformou em sangue. E a gente vai participar do sacrifício de Cristo, unir o nosso pequeno sofrimento, os nossos atos, né? O que a gente oferecer para Deus como sacrifício, junto com o mérito infinito de Cristo. E por isso se come, se bebe, está sempre cheio de rubor, porque sabe que não fez nenhum gesto propício para testemunhar o seu amor para com aquele Pai. E por isso jamais pode ser digno do amor daquele Pai para com ele. É amor. O que a gente oferece para Deus, Ele não olha se você está fazendo uma grande coisa, Ele olha o amor com que você oferece. Você está fazendo é por Ele. Você está trabalhando aqui na sua casa. É um gesto assim tão pequeno, mas eu estou fazendo por amor a Ti, Senhor. Eu estou aqui trabalhando é por amor a Ti. E eu vou aceitar o trabalho que o Senhor me mandar. Vou aceitar tudo. Eu estou aqui cuidando do meu filho. É um ato assim corriqueiro do dia a dia. Mas eu faço tudo com amor, por amor a Jesus. E eu vou oferecer tudo que acontecer aqui. Se eu tiver com dor de cabeça, se eu estiver sofrendo, eu vou continuar fazendo meu trabalho com alegria, com amor.
Estou fazendo para o Senhor. Eu olho para as crianças, eu olho para o meu esposo e faço tudo por amor a Ti. E eu estou oferecendo esse amor para Deus. O que Ele quer é amor. É amor. Assim a criatura jamais teria sido digna do amor divino sem o livre-arbítrio. Por outro lado, minha humanidade não devia infringir minha sabedoria criadora. Devia adorá-la como a adorou e se resignou a receber os vazios da justiça na humanidade, mas não na divindade, porque estes vazios da justiça divina são preenchidos com castigos nesta vida, no inferno e no purgatório. Ele teve que adorar a humanidade, Jesus teve que adorar, né, a divina vontade. Então, se a minha humanidade se resignou a tudo isto, a castigos, a inferno, a purgatório, talvez tu quisesse superar-me e não receber nenhum vazio de sofrer sobre ti, para não me fazer castigar as pessoas. Então, a gente aceita também os castigos, né, que Deus está permitindo que aconteça na Terra, porque Jesus aceitou. É os vazios, a justiça. É Deus, é a justiça. E Deus é só amor. Mesmo quando Ele permite os castigos, é amor. E aí a gente olhando para Jesus, igual a Nossa Senhora falou, se você olhar só para Jesus, você vai entender, minha filha, que o castigo também é misericórdia. Por quê? Porque Jesus quer salvar a alma. Então, se Ele permite o castigo aqui na terra, Ele está olhando a alma. Ele quer a alma daquela pessoa. E se for necessário que ela sofra para voltar para Ele, para se reordenar, Ele vai fazer, porque Ele quer a alma da pessoa. Então, o castigo é misericórdia. Quando Deus permite que uma alma sofra, é sempre misericórdia para voltar para Ele, para essa alma retornar, né? No sofrimento a gente volta. É a cruz de Jesus. É a cruz que salva. Foi o meio que Deus escolheu para cancelar o pecado. Então Ele envia a cruz. E a gente tem que adorar essa disposição de Deus, a vontade de Deus. Né? Não que a gente queira o mal para as pessoas quando a gente vê alguma coisa. Os castigos que estão acontecendo na terra, as enchentes, a fome. A fome. Meu Deus. Hoje eu vi uma notícia que eu fiquei assim, eu chorei. Hoje eu chorei por causa disso. Porque lá em Cuiabá, uma pessoa me mandou a notícia assim, lá em Cuiabá, aumentou tanto as filas de gente para poder pegar restos de ossos de um açougue. Muita gente passando fome. Muita gente passando fome. Eles fazem filas para pegar resto de osso. Aqueles que o açougue tira a carne, fica só aquele osso lá com um pouquinho de carne. Muitas famílias em Cuiabá, nessas filas. E aí uma mulher falou assim, e tem gente que come o osso cru, que nem espera chegar em casa. Meu Deus, eu fiquei pensando assim, Jesus Cristo, o Senhor está permitindo que aconteça isso? Ele está permitindo que aconteça, que a gente sofra as consequências dos nossos pecados. Ele não quer isso. Ele é misericórdia, amor. Só que se for para o homem voltar para ele salvar a alma, se ele tiver que permitir esse tipo de situação tão, tão triste, ele vai permitir. Mas ele sofre. É ele que está sofrendo na alma. É ele que está passando fome. É ele que está passando fome naquelas pessoas. Ele está em todo mundo, sofrendo. E se a pessoa aceita, se a pessoa olha para dentro de si, encontra Jesus lá dentro do seu coração, e entende que é Ele que está sofrendo, que é Ele que mantém aquela alma, que é Ele que é o Criador, que é Ele que é o Pai, e Ele está sofrendo lá junto, ela aceita aquilo como a cruz de Cristo, aceita, é salvação para essa alma. Então né, é complicado a gente ver a situação, a gente fala assim, eu aceito, Senhor. Eu aceito. Assim como o Senhor aceitou
esses vazios da justiça, né? A justiça sendo derramada e cumprida, a gente aceita também, mas é aceitar assim, com dor, aceitar com sofrendo junto com ele. Ele sofre. Ele sofre, a gente sofre junto com ele vendo essas coisas, mas aceita. Aceita. Ele chora, a gente chora junto. Então é isso. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Aí eu vejo essas pessoas sofrendo, né? Sofrendo muito, essas pessoas lá passando fome. Aí eu falo assim, Senhor, eu choro pensando, sabe o quê? Que a pessoa não entende o significado da cruz. Eu falo, Jesus, mas a pessoa está sofrendo desse tanto, está sofrendo um absurdo. Como ela poderia aproveitar de graça, de conversão, de purificação da alma dela, de salvação da alma dela, e ela não sabe. Ela não sabe o significado da cruz. Ela não sabe que ela está recebendo um presente, né? Porque se a gente for, a gente olha para o Senhor, né? Olha para as suas verdades, olha para o livro do céu, entende que a cruz, várias vezes o Senhor diz, eu estou mandando às vezes um presente, eu estou mandando um presente para a pessoa e ela recebe aquilo como uma desgraça, porque a fome foi divinizada por Jesus. Ele sofreu fome, muita fome, aqui na terra. Ele passou por isso. Então, se ele passou, ele sendo Deus e homem, esse ato de sofrer a fome foi divinizado. Então, se a pessoa tá sofrendo a fome e ela aceita aquilo, e ela aceita como sendo a cruz de Cristo, ela é divinizada, né? Então, Jesus fala no livro do céu, do meu coração sai duas setas, de duas setas, uma para as almas que estão na graça, que é a cruz, né, para o sofrimento, para essas pessoas participar da redenção, e aí o Padre Paulo falou isso também, né, ele falou, confirmou, se você só consegue oferecer sacrifícios, ofertas para Deus pela salvação das almas, participar da redenção, se você está na graça, né? E aí Jesus fala, para a outra seta, eu confio aos anjos, sofrimentos para a conversão das almas. Né? Então, essas coisas que ele permite é para a conversão das almas, ele confia aos anjos. Mas a pessoa não entende. Mas ele mandou, é a cruz, né? E aí a gente reza, a gente oferece as orações, a gente pede a Deus, clama a Deus, pede, Senhor, que essas pessoas consigam entender que o Senhor está mandando para elas é um remédio para curar a alma delas, para elas conseguirem enxergar a verdade, para a salvação da alma delas, para a purificação. E aí ele falou assim também que a cruz é uma... Ai, como que ele fala, gente? É uma intimação para a alma. É uma intimação. Que a cruz é um juízo, é o juízo. Então, se a pessoa... como se ele estivesse mandando um ofício, um acordo. A alma está em pecado, né? Não está na graça, está em inimizade com Deus. Ele está mandando um acordo para ela voltar para Ele, para salvar a sua alma, para ser perdoada. É um acordo, a cruz. Se ela rejeita, ela vai ter que passar pelo juízo. A cruz é uma misericórdia muito grande. Gente, a cruz é misericórdia pura. Por mais que a gente olhe humanamente, olhe assim, nossa, meu Deus, que tristeza. Que tristeza as pessoas comendo osso cru lá, parecendo um animal. Gente do céu, isso é muito triste, mas é quando eu olho assim, aí eu olho para dentro de mim e vejo Jesus me dando uma luz. Minha filha, é misericórdia pura. É misericórdia. Eu quero salvar aquelas almas. Salvar. Então reza. Reza para elas entenderem a comunhão dos santos. Ele quer que toda a igreja, todos participem. Os que estão na graça, que conseguem entender plenamente essa verdade que ele revela, né? Ora, reza, para que essa cruz tenha o efeito que eu pretendo, que eu quero, que é a salvação de todos.
Então a gente reza, sofre, oferece nossos sofrimentos, nossos sacrifícios, nossas orações e nosso amor para salvar as almas. E todos os nossos atos, na divina vontade, tudo se transforma em oração. Eu digo fiat para Deus de manhã, ofereço todos os meus atos e falo para Ele: Senhor, tudo que eu fizer hoje, tudo eu quero fazer junto com o Senhor, com a sua vontade, com o seu amor. Tudo, meu trabalho, tudo, minhas orações, tudo, eu não quero fazer nada sozinha. E tudo vai ser para salvar almas, almas, e para falar que eu te amo 24 horas. Tudo que eu fizer. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Pai Amém. que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mamãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da divina vontade à minha alma. Dai-me tua bênção, mãe, para que eu faça todas as minhas ações diante dos teus olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, e fazer todas as reparações e ações de graças por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, em tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade, vem divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante o dia. 6 de maio de 1906. Deus é alimento e vida da alma. Continuando meu habitual estado, veio o bendito Jesus com um pão na mão, como se quisesse me fortalecer, porque por suas contínuas privações, me sinto tão mal que parece que só um fio de vida me mantenha viva e que debaixo deste fio ficaria incinerada e consumida. Depois de de me ter fortificado com aquele pão, disse-me: minha filha, assim como o pão material é alimento e vida do corpo, e não há partícula do corpo que não receba vida deste pão, assim Deus é alimento e vida da alma, e não deve haver partícula que não tome vida e alimento de Deus. Isto é, animar a si mesmo somente Deus, como nutrir seus desejos em Deus, os afetos, as inclinações, o amor, fazê-los tomar vida e alimento em Deus, de modo que nenhum outro alimento lhe fosse agradável, somente Deus apenas. Mas, ó, quantos fazem de suas almas e se alimentam de toda sorte de porcarias. Dito isto, desapareceu e encontrei-me dentro de uma igreja e parecia que várias pessoas diziam: maldito, maldito, como se quisessem amaldiçoar o Senhor. E bendito também ao Senhor bendito. Desculpa. E também as mesmas criaturas. Eu não sei como compreendia todo o peso dessas maldições, como significassem destruição de Deus e deles mesmos. E eu chorava amargamente por essas maldições. Depois via no altar um sacerdote que celebrava que, que indo no meio deles, que tinham proferido tais maldições com voz solene, com autoridade, disse: Maledicte, 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 maledicte. Ele disse:
isso pelo menos por uma vintena de vezes ou mais. E enquanto dizia isso, parecia que milhares e milhares de pessoas caíam mortas, quem por revolução, quem por terremotos, quem no fogo, quem na água. E parecia-me que estes castigos eram precursores das próximas guerras. Eu chorava e ele, aproximando-se de mim, me disse: Minha filha, não temas a ti, não temas, a ti não te amaldiçoo, antes digo: bendita, bendita 1000 vezes. Chora e reza por este trecho. Ele começa assim, né? Luísa dizendo que ela estava no estado habitual dela. Qual que era o estado habitual de Luísa? É importante a gente estar sempre lembrando qual que era o estado habitual. Que Jesus vinha e levava a alma dela para poder, né, mostrar para ela mostrar e ensinar para ela tudo que ele tinha para ensinar e as coisas que tinha para mostrar para ela. E o corpo dela ficava rígido, né? Este era o estado de Luísa, que ela permanecia assim, até que o confessor vinha, chamava ela, aí ela voltava. Aí ela falava aqui que ela estava sofrendo pela privação de Jesus e que ela estava sofrendo tanto que ela parecia que ia se definhar, que ia morrer. A vida dela estava por um fio. Aí Jesus veio e ofereceu para ela o pão, este pão espiritual, este pão espiritual que todos nós necessitamos. Não é alimentos em excesso que todo dia que a gente vai ficar forte para poder enfrentar tudo que a gente tiver que enfrentar. Mas é esse pão espiritual que nós necessitamos para não definharmos. Assim como Luísa, ela estava sofrendo muito pela privação de Jesus, nós necessitamos deste pão, este pão que Jesus vem e nos oferece, que é o pão da palavra, este alimento para a alma, que nos fortalece. Um corpo, ele pode estar sadio, bem alimentado fisicamente, mas se a alma não tiver bem alimentada, é um, é um corpo doente, não vale nada. Mas se a alma está bem alimentada, fortalecida com este pão que só Jesus nos dá, só Jesus, ele vem e nos oferece. O corpo pode estar definhando, mas a alma tem vigor, tem vida. E é isso que Jesus veio oferecer para Luísa. Este pão que a alma dela necessitava. E ele fala assim: minha filha, assim como o pão material é alimento e vida do corpo, e não há partícula do corpo que receba a vida deste pão, assim Deus é alimento e vida da alma. E não deve haver partícula que não tome vida e alimento de Deus. Então, nós necessitamos sim do pão material, mas necessitamos principalmente do pão espiritual. Às vezes, na nossa caminhada, a gente dá muito valor, muito mais ao pão material do que o alimento espiritual. E depois, lá na frente, a gente se depara com situações que nem vontade de comer a gente tem.
E se a alma da gente não estiver fortalecida, a gente não, não tem força para poder passar pelas coisas, pelas cruzes que Deus nos dá, que Deus coloca no nosso caminho. Não importa, nós sempre iremos passar por dificuldades, situações difíceis em que nós precisamos, principalmente e essencialmente, do pão espiritual. Este pão que Jesus vem nos dar, de de Deus que nos sustenta nos nossos afetos, nas nossas quedas, para nós sabermos levantar. Porque você pode cair, mas você tem que saber levantar. E esse levantar é divino. Porque a gente pode perceber que na paixão, Jesus caiu várias vezes pelo caminho, mas ele levantou e seguiu. Ele nos ensina muito nessas quedas que acontece com ele na Via Crucis, que nós podemos cair muitas vezes, mas o levantar é dele, ele que nos levanta. E essa força vem desse pão espiritual que ele vem nos dar, este alimento espiritual que ele vem nos dar. E era isso que Luísa precisava naquele momento. E é o que nós precisamos. E só que muitas vezes as pessoas elas não dão muita importância, não dão valor a este pão material, espiritual que nós necessitamos e vão atrás de porcarias. Muitas vezes vão afogar suas mágoas, suas tristezas no álcool, nas drogas, em lugares errados que não provém de Deus, em coisas que não provém de Deus, que não tem Jesus como não tem Jesus como centro de suas vidas, e se alimentam de todo tipo de porcaria, sujando e maculando a alma, adoecendo a alma. Se a alma é doente, o corpo sadio não tem o menor valor. Porque você vê hoje em dia as pessoas extremamente lindas, são beldades que muitas vezes as pessoas se inspiram, quer usar o cabelo, quer usar, mas são pessoas ocas e doentes por dentro. Pessoas vazias, totalmente mortas por dentro. Dito isto, desapareceu. Encontrei-me em uma igreja que parecia que várias pessoas diziam: maldito, maldito, como se quisesse amaldiçoar o Senhor bendito, e também as mesmas criaturas. Eu não sei como compreendia todo o peso dessas maldições, como significasse a destruição de Deus e deles mesmos, e eu chorava amargamente por estas maldições. Então, aí depois disso, Luísa foi para uma igreja, né? Jesus levou ela para uma igreja e lá tinha essas pessoas que estavam maldizendo a Deus e uns aos outros. E eles destruíam a Deus e eles mesmos. Aí veio o sacerdote e disse com autoridade: maledicte, maledicte, que é a mesma coisa de maldito, que está em latim.
E, e depois que ele falou isso, várias vezes, muitas pessoas caíram como mortas por revoluções, por terremotos, fogo, água, né? E muitos castigos. E estes castigos, Luísa falava que eram os precursores de guerras. Então, as pessoas, quando amaldiçoam Deus, elas estão amaldiçoando também o Deus existente nelas. Porque Deus está em cada um de nós. A pessoa pode ser o pior verme da face da terra, mas ele tem Deus. E quando ele amaldiçoa Deus, ele destrói a si mesmo. E isso atrai toda sorte de coisas ruins. Quando o sacerdote veio aqui e fala maledicte, maledicte, o sacerdote aqui é representante de Jesus. E quando ele vem e fala isso, vem os castigos. E Luísa fala, que ela chorou amargamente, né? E Jesus fala assim: minha filha, não temas, a ti não te amaldiçoo. Então, quem estava falando o maledicte, maledicte, era o sacerdote representado, que estava representando Jesus ali. Então, quando a gente amaldiçoa a Deus, não nós, mas as pessoas no geral, que eu acredito que, né, que são poucas pessoas que fazem isso, amaldiçoar a Deus, ela está amaldiçoando ela mesma, porque Deus está em nós. E fazendo isso, a gente destrói a nós mesmos, destruímos a nós mesmos e atrai toda coisa ruim para nós. Por que nós devemos falar palavras de bênçãos uns com os outros? Porque estamos abençoando também o Deus que está naquela pessoa, abençoando o Deus é o Jesus que eu reconheço naquela pessoa e com isso abençoando também a nós mesmos. Então é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos palavras de bênçãos. É, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. Pedir a bênção de manhã, pedir a bênção na hora de deitar, pedir a bênção na hora de sair. Hoje as pessoas não ensinam mais isso para os seus filhos. Elas só ensinam coisas do mundo. Porque se você ensinar coisas de Deus, é fora de moda. Não, você está sem careta. E não é assim. Tem coisas que os avós da gente nos ensinam, e hoje é dia dos vovôs. Parabéns para todos eles, Deus os abençoe. Que são extremamente importantes. Pedir a bênção. Pedir a bênção para você e para a pessoa. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe, minha filha. É muito importante. E Jesus fala sim para ela: minha filha, não temas, não te amaldiçoo. Antes digo, bendita, 1000 vezes bendita. Chora e reza por estes povos. Então, quem são os benditos? Nós, cada um, filhos da divina vontade, somos benditos por Jesus. E nós temos o dever de rezar por todos que não bendizem ao Senhor,
mas amaldiçoou. Jesus, ele é amor e misericórdia. Ele sofreu febres de amor na cruz. Que este amor nos consuma por completo. Que esse amor derreta o gelo existente no coração de tantos. E que possamos sempre falar palavras de bênção e de louvor. Amém. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade à minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. A alma na divina vontade deve comparecer a tudo. Esta manhã, encontrando-me no meu estado habitual, senti o meu amável Jesus mover-se dentro de mim e repetia: vamos mais adiante. Eu, ao ouvir isto, me encolhi de ombros, dizendo: Senhor, por que diz, vamos mais adiante? Mas bem diga, irei mais adiante nos castigos, eu tenho medo de pôr nisso minha vontade. É complicado, né? Aí ele, minha filha, minha vontade e a tua são uma, né? Então não tem essa conversa, né? De você ter medo do que eu tô te pedindo para fazer. Porque nossa vontade é uma só, eu estou em você, né? Nós temos a mesma vontade agora, nós estamos unidos. Então é eu em você e eu te dou a graça, a capacidade, tudo para você fazer o que eu te pedi, para você ir comigo. Então você, né, é aquilo, né, de você ir comigo. Vamos, se você falou, opa, agora, né, tá sempre à disposição. Então ela vai e fala, eu tenho medo de pôr nisto minha vontade. Aí entra o medo, né? E ele, minha filha, minha vontade e a tua são uma. E se digo vamos mais adiante nos castigos, não digo mesmo no bem que faço às criaturas, que é, ó, quanto mais do que os castigos, né? Então, minha filha, minha vontade e a tua são uma. Se digo vamos adiante nos castigos, não digo mesmo no bem que faço às criaturas, que é, ó, quanto mais do que os castigos, né? E nos muitos outros castigos que não mando, você não está unida comigo. Então, se você está unida comigo no bem, você também está unida comigo no momento de castigo, né? Você não pode, né, querer tudo só o que é mais cômodo para você, né? Aquilo que é desagradável, você não quer mexer, né? Você não pode colocar em mim um bloqueio, dizer para mim o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, aquilo que para você é melhor e aquilo que não é, porque a gente não pode, né? A gente tem que entender que tudo é bom, que o castigo que o Senhor manda, esse castigo que o Senhor fala é amor. A gente vê o castigo como algo assim tão ruim, tão desagradável, que vai causar tanto mal, porque a gente só olha para o mal, mas não olha para o fruto daquilo ali, nem para a intenção. E as intenções de Jesus é amor. Jesus é amor. Tudo que vem dele é amor. O que ele pensa é amor. O que ele planeja fazer é amor. As ações dele é amor. Então, os castigos, né? E nos muitos outros castigos que não mando, você não está unida comigo. Então, quando eu não mando o castigo, beleza. Você concorda, você está comigo. Aí, quando eu mando, você não tá, né? Então, quem está unido no bem, não deve estar unido nas mortificações, né? Na cruz. Como assim? Você me quer, mas não quer a cruz, né? Você me quer sentir minha presença, ficar em êxtase, se alegrar, e nós dois aqui, um com o outro feliz. Mas aí no momento que eu derramo minha amargura, nos momentos dos castigos, nos momentos da mortificação, da dor, aí você não quer mais, né? Então, as duas coisas devem ser ligadas e se tornar boas. A gente tem que ver tudo com os olhos do amor, com os mesmos sentimentos de Jesus, receber do jeito que Jesus recebia a dor. Olha como Jesus recebeu a cruz, né? Olha só.
Jesus até abraçou e beijou a cruz, né? Você vê a recepção calorosa que ele deu para a cruz, porque na cruz ele viu bem que nela continha. Então ele via além daquilo da aparência, do exterior. Então a gente não tem que ficar medindo se algo é bom, se algo é ruim, se é penoso, se não é. A gente tem que entender que tudo que vem de Deus em direção a nós é amor. Deus não faz o mal conosco, ele não é mal, ele é bom. Então tudo que ele traz para nós é amor. Se é correção é amor, se é castigo é amor, se é mortificação é amor, se é bem, né, do sentido de sentir uma alegria, de repente você acorda com uma alegria diferente, transbordando, uma felicidade que você não entende, é amor. Entre eu e você não deve haver divisões, né? Porque se entra divisão já não está na divina vontade. Imagina. Não existe divisão entre, por exemplo, a Santíssima Trindade. Tem divisão entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo? O amor deles é mútuo, a união deles é perfeita. Então, ele quer esse mesmo amor que ele tem da Santíssima Trindade com a gente. É esse amor, né? É Deus Pai, Filho e Espírito Santo da gente. Então, ele quer esse amor também entre nós, né? Não pode haver, entre eu e Jesus, não pode haver divisão. Não pode ter um ponto que eu concordo e que Jesus, né? Assim, é estranho, né? É até estranho eu pensar diferente de Jesus em alguma coisa. Eu posso até não entender uma coisa, falar, Jesus, eu realmente não entendi o Senhor nessa situação aqui, mas ele esclarece justamente para não, porque ele não é da divisão, ele não é de divisão, então ele dá o entendimento pra gente. Mas se a gente se fecha, se a gente não quer ouvir o que ele está ensinando, se a gente não tem paciência também, diante das situações que a gente não tem assim, uma resposta no momento, isso tudo pode causar uma divisão, porque entra desconfiança, né? Vai entrando inquietação, e tudo isso são divisões, porque a partir do momento que entra medo, e desconfiança, isso são coisas nossas, da vontade humana ali. E onde entra a vontade humana, causa essa divisão, essa separação. Jesus não vai dividir o seu coração com sua vontade humana, né? Com suas compaixões, com vícios, não, de jeito nenhum. Ou é tudo ou é nada, entendeu? Ou você dá tudo, ou você dá nada. Porque você dizer que dá um pouco, isso não vale. Não vale, não. Ele quer você todinho, ele não se dá todinho para você. Você é toda dele, não parte sua. Se você falar assim, não, se eu te dou 10% do meu coração, então tá bom, 10% do seu coração, eu pego e levo pro céu e você fica aí. Ele vai dividir a gente? A nossa alma tem como dividir a nossa alma? Em partes? Cruz credo, né? Não consigo nem imaginar coisa dessa. Não tem sentido. Não tem. A nossa alma ela é inteira como ela é. Ela é única. Você não pega a sua alma e divide, então parte vai para o céu, parte para o purgatório. Não existe isso. Entende? Então, esse inteiro que você é, que é a sua alma, é esse todo que ele quer. É esse todo. Não é pegar e dividir em pedaços e dar para Jesus. É tudo. Se você não pode dar tudo, como que você vai querer Jesus sem que Jesus ele é inteiro? Jesus se dá inteiramente. Jesus não se dá pela metade. Ele não se dá pela metade. Às vezes a gente sente que tem pouco dele, mas é porque a gente se abre, a gente dá pouco. Entendeu? Então, se você recebe tudo dele, é porque você está dando tudo. Se você sente que recebe pouco, é porque você ainda está dando pouco, porque da parte dele ele vai se dar por inteiro. Entende? Da parte dele não tem falha nenhuma. Às vezes tem da nossa, tem negligência em nós. Então você não é outra coisa que aquela pequena Eva que Deus se tem comprazido em dotar com uma maravilhosa virtude. E assim como a pequena Eva, da que não se conhece a virtude que contém, pisa e nem sequer se olha. Olha só. Assim que não conhece o dom que coloquei em ti e a virtude que contém minha Eva, não só te pisa, senão que não compreende quanto me agrado. Eu com dar valor a coisas menores, né? A pessoa fecha o entendimento, né? Então, por exemplo, tá falando aqui, ó. Entre eu e você não existe divisão, então eu tô toda em você. Tudo que tá te acontecendo, Luísa, sou eu. Se os outros não vão ver isso, aí o problema é deles. Entendeu?
infelizmente, se eles não vão ver isso, né? É porque eles não conhecem o dom, mas também não tem interesse, né, de conhecer. Então, eles não conhecem o que ele está fazendo nela. A grandeza que é da graça dele nela. Por isso eles pisam, né? Eles pisam porque por ser uma pequena Eva, né? Eles olham só pro exterior, né? E olham assim, mas a Luísa é uma mulher tão simples, a Luísa não concluiu nem o segundo grau, né? A Luísa é uma mulher simples e não é nenhuma teóloga. Muitos olham desse jeito. Então eles veem a Evinha e pisa, né? Uma pequena planta mesmo, né? Diante de tantas que aparecem mais, né? Que chamam mais atenção. Aí eles vão e pisam. Pisam e esquece que Jesus, ele sempre usa do menor, do mais pequenininho. Ele sempre fez isso, né? Jesus foi entre os apóstolos, foi chamar um pescador, foi chamar um cobrador de impostos, foi chamar pessoas simples. As pessoas que andavam com ele eram as mais simples, pessoas excluídas, né? Pessoas assim considerada assim de pior caráter na época lá, né, na Maria Madalena é uma delas, né, que todo mundo via mal. Ela sofreu muito pelo julgamento das pessoas, mas ele escolheu ela, né? Então, o Senhor tem isso, sabe, de escolher o pequeno, entendeu? Para confundir os soberbos, os que se sentem donos da razão, os poderosos. Ele vai lá nos humildes. Então, ele dá valor às coisas menores porque, né, para que até porque as pessoas mais simples elas são mais assim mais abertas para fazer grandes sacrifícios, mais abertas assim para se anular, sabe, para ele reinar totalmente. Então é mais fácil, entende? É mais fácil, pensa assim, é mais fácil demolir um prédio quando ele está pequeno ainda. Um prédio bem simples. Pensa num prédio bem pequenininho. Prédio pequeno é ótimo, né? Vamos falar de uma É um prédio, se eu tô falando que é prédio. Pensa no prédio bem pequeno, assim, sabe? Simples, né? Não teve recurso para continuar ele, assim, então ele não tem tanto conhecimento. Eu tô falando intelectual, que inteligência ela tem, claro, e muita. Inteligentíssima, Luísa. Mas assim, não tem aquele estudo, né? Para ser aquele prédião, né? Com cursos, com isso, com aquilo, com currículo, né? Enfim. Aí pensa num enorme, daqueles assim, que você olha assim e fala, meu Deus, esse apartamento aí só mora gente rica, né? Que apartamento luxuoso. Então pensa, entendeu? Qual desses é mais fácil demolir, né? Porque a gente tem que ser demolido da nossa soberba, não é? Qual desses é mais fácil demolir, né? O outro vai ter muito mais resistência, porque ele vai ter dificuldade de abrir mão de tudo que sabe, tudo que conhece. Tudo que acha que sabe, que conseguiu sozinho, enfim, vai se encher tanto, tanto de si mesmo, que não vai dar conta, não vai querer que mexa nas estruturas dele. E é necessário que a casa caia, né? A nossa ficha tem que cair. A gente perceber que a gente é o nada. Todo mundo passa por esse processo de perceber que é o nada. Só que quem assim é mais pequenininho, que já está mais embaixo, vamos dizer assim, mais embaixo, né? No sentido de ser simples. Tem mais facilidade para perceber sua pequenez, está mais perto do chão. Então é mais simples, não se olha menor do que ninguém. Agora, quem já é intimidador, poderoso, tem muito mais dificuldade. Porque está tão acostumado a estar no alto de um jeito egoísta, do jeito errado, que é muito difícil descer do pedestal. Entendeu? Então Jesus sempre escolhe os pequenos por isso e confunde os sábios que se acham mais merecedores, né? De ter alguma coisa. É muito triste, né? Depois disso, parecia que apoiava a sua cabeça sobre a minha, e eu disse: Ah, faz-me sentir os teus espinhos. E ele: Queres que te bata? E eu: Sim. Nesse momento, vi nas mãos de Jesus uma vara com bolas de fogo, e eu vendo o fogo. Sim, eu tenho medo do fogo. Bate-me só com a vara. Ai, Luísa. E ele: Não queres ser espancada? Eu vou me embora, né? E desapareceu sem me dar tempo para lhe pedir que me batesse como a ele lhe agradasse. Ó, como fiquei pensativa e aflita, mas ele que é tão bom me perdoará. É isso. Sempre tem que ter.
mesmo diante de uma situação dessa, sempre aquela confiança, ó, ele que é bom me perdoará. Ali já mostra que ela se arrependeu, né, de não ter, no primeiro momento, ter dito sim. Ela se estremeceu um pouco, né, ficou com medo. Ela fala, me bate só com a vara, né, não com fogo, né. Então, naquele momento, a natureza, o medo, falou um pouco mais alto, não é? E aí Jesus fala, você tem que estar pronto. A mensagem que vem para mim é assim, esteja sempre pronto. Esteja sempre pronto para aquilo que eu vou te pedir. Senão eu vou embora, né? Peço outro, então, né? Não pude contar com você, né? Então esteja sempre aberto para o que o Senhor vai pedir. E não tenha medo, né? Não tenha medo. E se você falhar, né? Falhar em alguma coisa, não fique assustado. Confie em Jesus, porque você sabe que Jesus é bom e ele tira proveito de tudo. Nada fica desperdiçado. Ainda mais as coisas que são feitas, né? Por amor. Então, vamos ficar abertos para a gente ir, para a gente comparecer a tudo. Tudo que ele chamar a gente para viver, a gente tem essa prontidão, essa abertura. Vamos, Jesus, vamos embora. É isso que o Senhor quer? Vamos. O Senhor está pedindo isso? Opa, agora. Entendeu? Essa prontidão. Está aberto. Não ter medo. Em nome do Pai, do Em nome Filho e do do Pai Espírito que me Santo. criou, Amém. em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade. Eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as reparações, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhes deve, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. 10 de abril de 1912. As almas que têm mais confiança são o desabafo e o entretenimento do amor de Jesus. Continuando meu habitual estado, assim que veio, o bendito Jesus me disse: minha filha, as almas que mais resplandecerão, como cintilantes gemas na coroa de minha misericórdia, são as almas que têm mais confiança, porque quanto mais confiança têm, tanto mais dão campo ao atributo de minha misericórdia, para derramar qualquer graça que estas almas queiram, em vez de quem não tem verdadeira confiança. Ela mesma me encerra as graças dentro de mim e permanece sempre pobre e desprovida, e meu amor fica contido em mim. E sofro grandemente, e para não sofrer tanto, e para poder mais livremente desabafar meu amor, trato mais com as almas que têm confiança que com as outras, porque com estas posso desafogar meu amor, posso tornar
amorosos contrastes, porque não tenho que temer que se zangue, que se deixem levar pelo temor. Elas ficam mais atrevidas e em tudo encontram como me amar. Mas assim que as almas com confiança são o desabafo e o entretenimento do meu amor, são as mais ricas, as mais graciosas e as mais ricas. Então, nesse trecho, eu achei bem interessante, né? Nós estamos vivendo muito isso esses dias, né? Tivemos uma live maravilhosa onde Jesus pediu de nós para que nós falássemos a verdade, para que nós colocássemos profundidade, né, nas nossas meditações da escola. E esses dias Jesus tem revelado muitas verdades para nós, né? E aí justamente vem hoje na meditação do livro do céu, né? Do trecho da escola, Jesus nos ensinando essas verdades. Jesus ensinando para mim, hoje, né? Em toda a meditação, em todo o vídeo que Jesus nos deu, né? Muitas revelações, mas esse trecho me chamou muita atenção e Jesus fala dessas almas que têm confiança, né? Que as almas confiantes, né? O que é uma alma confiante? É uma alma que confia que tudo que é falado em nós é o próprio Jesus quem fala, né? Então, se é o próprio Jesus quem fala, nós não temos medo das verdades faladas. Nós não ficamos com medo das opiniões das pessoas, daquilo que as pessoas pensam, né? Então, assim, nesse trecho fala assim: as almas que têm mais confiança são o desabafo e o entretenimento do amor de Jesus. Continuando o meu habitual estado, né, o estado habitual da Luísa, assim que veio, o bendito Jesus me disse. Aí Jesus diz para Luísa e fala para mim também. Fala para nós: minha filha, as almas que mais resplandecerão como cintilantes gemas na coroa da minha misericórdia são as almas que têm mais confiança. Então, as almas que vão ser cintilantes, né? Cintilantes gemas na coroa da minha misericórdia, né? Da coroa da misericórdia de Jesus, são as almas que têm mais confianças. Por quê? Aí ele fala, porque quanto mais confiança tem, né? Quanto mais a alma é confiante, quanto mais a alma é vazia de si mesmo, quanto mais a alma, né, confia plenamente só no que Jesus fala, tanto mais dão campo ao atributo da minha misericórdia. Então, quais são as almas que dão mais campo ao atributo da misericórdia de Jesus? As almas que confiam nele, né? Que reconhecem, que olham e dizem assim: não, eu não sou capaz de fazer essa meditação. Não fui eu que fiz, foi o próprio Jesus. E você não desconfia disso. Você não desconfia dessas verdades que Jesus colocou no seu coração. Para derramar qualquer graça, né? Aí ele fala, ó, para derramar qualquer graça que estas almas queiram. Então, qualquer graça Jesus derrama nessas almas confiantes. Em vez de quem não tem verdadeira confiança. Aí, ó. Quem não tem essa verdadeira confiança, quem fica com medo, quem fica com dúvida, quem fica achando que foi você, né? Quando eu fico achando que eu fiz uma meditação, que foi eu que falei, então não produz
a graça que a meditação deveria produzir. Aí ela fala, né? Ele fala de quem não, quem não tem verdadeira confiança, ela mesma me encerra nas graças dentro de mim. Então essas graças, na alma que não tem confiança, elas não são derramadas. Fica só na esperança, só esperando, mas porque não confiam, não conseguem essas graças, né? Jesus fica com as graças toda retida dentro dele e permanece sempre pobre. A alma permanece sempre pobre e desprovida, tanto espiritual como material. Aquela alma que pede as graças para Jesus e que não confia é uma alma desprovida, permanece sempre pobre e desprovida. E meu amor fica contido em mim. Jesus contém o amor dele, as graças dele dentro dele. E sofro, aí Jesus sofre grandemente. E para não sofrer tanto, e para poder mais livremente desabafar, meu amor, para Jesus poder desabafar o amor dele, ele trata mais com as almas que têm confiança. Ele procura mais as almas que têm confiança nele, mais as almas que confiam na verdade dele, né? Que com as outras. Então, ele procura mais essas almas do que essas outras que não confiam. Porque com estas posso desafogar meu amor. Com as almas confiantes, Jesus pode desafogar o amor dele. Ele pode jogar, né, conosco. Ele pode tornar amorosos contrastes em nós. Porque não tenho que temer que se zangue. Jesus não fica com medo que a gente se zangue, né? Que a gente se deixe levar pelo temor, né? A gente não se deixa levar pelo temor. Essas almas confiantes, elas ficam mais atrevidas e em tudo encontra como me amar, mas assim que as almas, né, elas encontram mais como me amar mais, né? As almas confiantes, elas se tornam, né? Jesus, ele não se preocupa, ele não tem medo que a gente se zangue, né? Que a gente se deixe levar pelo temor, né? Elas ficam mais atrevidas, nós ficamos mais atrevidas, nós e as pessoas confiantes. Tem muitas pessoas que não convivem na divina, que não conhecem a divina vontade, mas são muito confiantes. Mais confiantes do que muitos de nós que caminhamos na divina vontade. Tem pessoas que são atrevidas por causa dessa confiança. Tem pessoas que conheceram a mensagem realmente da divina misericórdia, que entende que a misericórdia também é levar a pessoa à conversão, que a misericórdia não é só você falar bonitinho, você falar o que a pessoa quer, né? Mas você falar o que leva a alma para o céu. E ele fica, essa alma, ela não se zanga, ela não se detém, ela não se deixa levar pelo temor, né? As almas filhas da divina vontade, nós, filhos da divina vontade, somos assim. Mas tem muitas pessoas também que vivem a mensagem da misericórdia deixada por Santa Faustina, que tem esse destemor. Tem muitos padres que são verdadeiros, que são padres confiantes, que falam a verdade e que dizem assim, mesmo que aquela alma nunca mais ela volte aqui, mas eu vou falar a verdade. Mesmo que aquela alma saia da comunidade, mas eu vou falar a verdade. Eu vou mostrar com misericórdia, que a misericórdia é a caridade, onde que essa pessoa está, eu vou ajudar essa pessoa a vencer esse pecado, né? A vencer essa barreira que ela tem.
e vou caminhar, e ela vai caminhar. Elas ficam mais atrevidas, as almas ficam mais atrevidas, e em tudo encontram como me amar mais, né? De todas as formas, a gente encontra como amar mais a Jesus. Assim que as almas, com confiança, são o desabafo e o entretenimento do meu amor. As almas confiantes são o desabafo e o entretenimento do meu amor. São as mais preciosas e as mais ricas. Por que essas almas elas são as mais ricas? As almas confiantes. Porque essas almas elas não se zangam, elas não têm temor, né? Elas não ficam emburradas, elas não deixam de caminhar porque elas são corrigidas, né? Porque a pessoa fala com caridade. Jesus já falou muita coisa para mim. Jesus já me corrigiu. Eu já fui corrigida, né, pelos meus irmãos, que são Jesus para mim na comunidade. E isso é uma bênção para mim. Isso só fez eu me tornar uma alma mais rica, né? Uma alma que não tem temor, né? Mais graciosa. Então, é isso que Jesus fala dessa alma confiante. A alma confiante é aquela que pede ajuda também quando não consegue vencer o pecado sozinho. Se você está vivendo num pecado, se eu tenho um pecado e eu vou confessar com meu padre, e o meu padre ele não me ajuda, e de repente na comunidade Fiat Volutas Tua, eu tenho alguém que vai falar a verdade para mim, que vai ser sincera, e eu procuro essa pessoa, e essa pessoa me ajuda a vencer o pecado, eu me torno essa alma confiante, essa alma graciosa, essa alma rica. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus quer, que nós sejamos essa alma confiante, mas que a gente tenhamos também o discernimento, né? Que se a gente vai em busca de ajuda, né, para saber a verdade, se a gente está no escuro do erro, a gente quer saber a verdade. Eu mesmo, na minha caminhada de igreja, tinha muita coisa que eu achava que era certo, e tinha muitas coisas que os meus irmãos de comunidade da igreja falavam que era certo. Até que um dia eu conheci o Tratado da Verdadeira Devoção, e esse tratado me trouxe muitas coisas, muitas verdades. Depois eu fui conhecer o Diário de Santa Faustina, a Misericórdia, até chegar à Divina Vontade, até chegar à comunidade Fiat Volutas Tua do Brasil. E hoje, tudo o que eu passo na comunidade é uma bênção para mim. Quando chega uma pessoa para mim que fala uma coisa, né, que aponta para mim, que chega no meu privado, que fala, olha, Cíntia, Jesus mostrou isso para mim, você precisa fazer isso, isso, isso. Eu amo aquilo. E eu confio em Jesus, né? E Jesus desabafa. Eu me torno o desabafo de Jesus e o entretenimento do amor dele, né? Porque eu me torno uma alma graciosa e uma alma muito rica, né? A ausência de cruz é algo que a gente tem que parar para pensar, né? A palavra fala que a gente tem que ser corrigido, que a gente tem que ser, que o ouro, para ser ouro, ele tem que passar pelo fogo, né? Ele tem que passar pelo fogo. Então, assim, a misericórdia também é isso, é passar o fogo também, é a misericórdia de Deus, né? É as verdades que Deus quer nos mostrar. Então, isso é incrível para a gente, né? Traz um crescimento muito grande. Então, essas almas confiantes, que são o desabafo de Jesus. Não é aquela alma que fica murmurando, que fica reclamando, que fica, ai, que fulano falou isso, ai, que aquilo foi falado, né? Eu mesma era muito assim, mas graças a Deus, através das verdades que Jesus me deu,
eu me tornei essa alma confiante em Jesus, essa alma confiante na misericórdia, essa alma confiante que quando eu falo alguma coisa é Jesus em mim, quando o irmão da comunidade fala é Jesus nele, e eu aceito, e eu me torno essa alma confiante. Amém? Fiat.